Hoje, o portal Econews e Agro, o maior portal de agro do estado do Tocantins, está entrevistando o Ricardo Cury, presidente da Coapa, presidente da OSAB, engenheiro agrônomo, já presente aqui no estado, já praticamente uma das grandes referências aqui no estado no que tange ao agronegócio. E hoje vamos abordar com ele um assunto que eu entendo seja o principal assunto do mês, vamos colocar assim, no Estado, que é o aumento de impostos no agronegócio. Mas, antes de mais nada, gostaria que o Ricardo fizesse sua devida apresentação e, mais uma vez, agradecer o seu espaço na agenda aí para nos conceder essa entrevista, Ricardo. Perfeitamente, Marcelo. Uma satisfação enorme estar falando com você e ao público que lhe acompanha, né? O Econews e Agro, um portal que tem, a cada dia que passa, se tornado mais e mais referência para todo o público que gravita ao redor do agronegócio. Estamos à disposição para aquilo que você demandar de mim e faremos as respostas o mais objetivo possível. Perfeito. E vamos começar já pelo ponto nevrálgico, né? Qual é a sua posição com relação a esse aumento de 500%? A gente sempre enfatiza o percentual, que acho que é impactante, no que tange ao aumento do ICMS ao agronegócio, enfim. E já fazendo duas perguntas em uma, se você já tem valores estimados do impacto, se isso realmente se efetivar, do ponto de vista de produtividade, etc. e tal. Olha só, Marcelo, vamos colocar algumas premissas importantíssimas para contextualizar. Na realidade, existe uma lei federal, Lei Candir, que isenta os produtores rurais de produtos da pauta primária, grãos, carne, café, suco de laranja, enfim, minério também entraria nessa questão, que o governo federal faria uma compensação aos governos estaduais e com isso não teria o ICMS para exportação. Os estados teimosamente insistem em fazer isso, e no Tocantins não foi diferente. E isso fere de morte a competitividade do produtor rural, né? Que luta a duras penas para se manter competitivo num processo produtivo de muita luta, de muita entrega. Isso posto, tem todo um cenário onde o produtor rural de grãos, por exemplo, para a gente ficar naquilo que é a minha área, ele tem que produzir, ele faz contratos de venda, né, de grãos, por exemplo, de soja ou de milho. Imagina com a nossa cooperativa, eu fixei um preço, então a safra já está parcialmente vendida. No meio do jogo, agora vem o governo do estado do Tocantins e diz assim, olha, vai ser tributado, era isento e agora vai ser tributado, vai subir de 0,2 para 1,2, vai aumentar 500%. Ora, 500%, e principalmente da maneira como ocorreu, na calada da noite, tirando a possibilidade de argumentação de toda a classe produtora rural, você tem contratos celebrados entre produtor rural e uma trade, produtor rural e sua respectiva cooperativa, e essas, por sua vez, têm contrato de fornecimento com o exterior, né? E esse aumento de 500% entra na precificação do grão. Agora, você imagine milhares e milhares de toneladas já com a logística definida, com todas as variáveis do processo de comercialização, né, da logística, e agora vem o seu governo do estado imputando um aumento de 500%, que, diga-se de passagem, há fortes indícios de inconstitucionalidade, ele não poderia ter feito isso, nenhum estado poderia fazer isso, porque tem uma lei federal que dá um incentivo, né? E como é que a gente fica?
Contratos e contratos estão redigidos, celebrados, assinados, registrados em cartório, com preço definido, aguardando somente a colheita para cumprir a parte logística para exportar esse grão. Então, a maneira como foi feita foi uma maneira muito pouco confiável, muito pouco respeitosa para a classe produtora, e vai causar um transtorno contratual muito forte. Hoje eu questiono não só a possibilidade de termos esse ICMS ou essa na pauta de exportação de produtos primários, mas a maneira como é feito isso, né? A forma como é feito isso, o Estado tem uma fúria arrecadatória que limita o produtor rural nas suas ações. Ou seja, nós temos que produzir bem, competitivamente, e agora temos um tributo que fatalmente o governo estadual ele está falando em conservação das vias de escoamento, né, de toda a infraestrutura de logística do Estado. A gente acredita muito pouco que isso se efetive, né? Muito pouco mesmo. Eu creio que, se for para ter alguma taxa, eu gostaria e lutaremos muito forte, eu e toda a classe produtora que começou a se organizar, você sabe disso, a organização de entidades, não exatamente de produtores rurais, né? E isso não vai ser usado para a recuperação da infraestrutura do Estado, vai ser usado para tapar a ineficiência do governo do Estado. Essa que é a verdade. Então, nós precisamos criar um formato, instituir, negociar essa taxa, ou eliminá-la de vez, por que não? Mas isso aí tem que ser de comum acordo, dando a possibilidade de argumentação e de contra-argumentação para as partes interessadas. Da maneira como foi lançado isso, ficou muito ruim. Não, perfeito. Já fazendo duas perguntas em uma, dentro desse contexto que você colocou de forma bem clara para todos os nossos telespectadores que estão nos vendo, até nos ouvindo, a pergunta ou as perguntas são, se, vamos dizer assim, constitucionalmente é ilegal, isso, vamos dizer assim, mesmo que isso seja homologado do ponto de vista, seja concretizado no início do ano, isso vai acabar sendo contestado pela justiça. Pela justiça, eu digo, vai ser questionado isso na justiça para que essa medida não tenha validade legal por parte do movimento do agronegócio tocantinense. Essa é a primeira questão. Aí eu estou jogando a questão da legalidade, né? E o segundo Correto. ponto considerando que nós estamos muito próximo do final do ano, aí tem a questão de festas, festas no sentido, né, há uma redução, uma diminuição do movimento geral das atividades econômicas e até administrativas. Como é que vocês estão administrando isso no que tange, aí complementando a segunda questão, na questão de conversar com o governador para que isso seja revogado ou seja trabalhado para ser minimizado esse impacto, vamos colocar dessa forma. Olha, nos atendo à primeira questão, né, da constitucionalidade ou não, existem pareceres já de juristas renomados, né, com larga experiência na questão do agro, que afirma textualmente que o incentivo dado no plano federal, o Estado não pode chegar e interferir, criar uma nova alíquota, né, contrapondo o incentivo dado na esfera federal. É como se a Lei Candir fosse ignorada pelo Estado. Sinteticamente, resumidamente, Marcelo, seria isso, né? Mas você tem toda a razão, não só esse ano, ao final do ano que se aproxima agora, com as festas de fim de ano, né, com as festividades de Natal e Ano Novo, nós vamos ficar, já visto, se o senhor governador do estado que quiser levar adiante essa insanidade,
nós teremos aí não só a questão do final do ano, mas todo um processo, um rito legal. Então, isso vai ser cobrado e sabe-se lá como depois isso pode ser se tornado revertido. Vai levar provavelmente 2, 3, 4, 5, 6 anos pelo histórico que a gente observa no Poder Judiciário, né? Então, creio eu que o Estado está apostando, inclusive, nisso, o que seria uma pena muito grande, né? Com relação, e isso para responder a primeira parte da sua pergunta, né? A segunda eu não me recordo bem, qual seria? Não, a primeira se há tempo, né, realmente de tentar articular e como é que está o movimento de vocês para a articulação no sentido de chegar em bons termos com o governador. Estou falando por causa da questão do tempo exíguo, né? Sim, sim, perdão. É, creio eu, a gente acredita que o governador Wanderlei Barbosa inicia agora o seu segundo mandato, a partir do dia 1º de janeiro, né? Ele dá mostras, efetivamente, que tem um perfil bastante conciliador e um perfil bastante democrático. Toda a classe produtora não entende ainda como é que o governo do Estado apoiou uma medida dessa e um projeto desse sem abrir, sem dar oportunidade para as entidades do agro, para a classe produtora minimamente organizada, e falar, olha, o momento agora, essa alíquota agora, os custos já estão efetivados, já estamos no meio do curso de uma safra, né? Vamos ver de que forma isso vai ser aplicado na melhoria da infraestrutura do Estado, né? Vamos criar um fundo com a participação da iniciativa privada, né? Por exemplo, um Estado que tem o PIB agrícola 40, 50 vezes maior que o Estado do Tocantins, o Paraná, por exemplo, colocou em um projeto e o governador do Estado lá foi totalmente favorável a tirar o projeto de tramitação para abrir conversação com toda a classe produtora para que se chegue em conjunto, a quatro mãos, uma saída para que se efetive algo ali. O Estado vai mostrar as suas agruras, a sua necessidade, os produtores vão mostrar seus números e o porquê isso, o porquê aquilo, né? Então, num Estado com um PIB agrícola 40, 50 vezes maior que o Tocantins, existe essa interlocução entre classe produtora e governo do Estado. Ao que me parece, antes da eleição, também tínhamos essa interlocução com o governador Wanderlei Barbosa, que sequer atende mais aos telefonemas dos produtores rurais. Isso me causa estranheza, mas vamos dar um voto de confiança. Quero crer eu que é por alguma circunstância de compromissos, né? Mas é de se estranhar bastante. Não, perfeito. Uma outra questão, até aproveitando as suas colocações foram interessantes, até surgiu uma questão que eu queria lhe questionar. Bom, primeiro eu queria fazer uma observação rápida, aí você fica à vontade se quer comentar ou não, dentro dessa preliminar. Dentro do âmbito jurídico, que você até mencionou, Lei Candir, etc., e aí eu não estou falando como jurista, porque eu não sou jurista, eu sou jornalista, sou economista, e a gente tem uma visão global das coisas, em especial do agro da economia. E o que Perfeito. tudo indica, juridicamente, isso é natimorto, né? Salvo engano, é uma expressão jurídica que se usa para determinadas leis ou decretos que são eventualmente feitos, mas não têm amparo jurídico, né? Estou fazendo essa observação. Sim, Agora, de qualquer forma, você fez uma observação com relação aos deputados, né? Existem os deputados que se intitulam, pelo menos, do agronegócio no Estado. Eles se manifestaram de alguma forma depois do ocorrido, não vou dizer antes, porque antes não, porque eles votaram, mas qual tem sido a resposta dos deputados pós a, a votação na Assembleia? Ou eles não têm se olha, manifestado? o único deputado que eu ouvi falar sobre o tema, sobre o assunto, foi até o deputado proponente da ação que vinha propagando já pelos veículos de comunicação, que ele entendia que o agro não paga imposto, que o agro estraga as estradas e que o agro emprega pouco, enfim,
parlamentar totalmente avesso, com uma capacidade de analisar a atividade econômica muito ruim, muito fraco, um deputado que fica até ruim no debate, que é o deputado José Roberto, né? Apesar de eu respeitá-lo como cidadão, eu tive a oportunidade de ver o pronunciamento dele, né? E também matérias com esse parlamentar. E ele, capacidade de analisar o contexto desse tributo, o contexto do agro, por exemplo, o agro, ele é incapaz de analisar a atividade como um todo. Por exemplo, o agro compra insumos e esses insumos são tributados. Então, no bolo de arrecadação do Estado, o agro deixa uma quantidade de tributos nos cofres públicos estaduais muito grande. Haja visto, se você pensar e tirar a agricultura e a pecuária da atividade econômica do Estado, vê para onde a arrecadação do Tocantins vai. Não se consome mais ração, mais óleo diesel, mais químicos, mais fertilizantes, mais sementes, mais prestação de serviço. Então, o agro abre um leque de oportunidades para a micro e pequena empresa, que também são contribuintes do fisco estadual. Então, é uma capacidade de análise, eu não quero, longe de mim, querer entrar num embate com esse parlamentar. Os outros eu não ouvi sequer qualquer manifestação, né? Então, por exemplo, um projeto de lei que foi analisado, que passou pelas comissões, que foi apreciado, votado em menos de 24 horas, quer dizer, me pareceu de uma forma muito pouco democrática, né? Ou a Assembleia Legislativa do Tocantins é efetivamente a Casa do Povo, e lá se dá vez e voz para todas as forças, para toda a classe produtora, para toda a população de um modo geral, não só produtores de produtos agropecuários, mas os trabalhadores de uma maneira geral, os empresários, os empreendedores, os estudantes, as donas de casa, os profissionais liberais. Ou essa Assembleia Legislativa legitima essa relação democrática com toda a população tocantinense, ou ela vai ser subserviente ao extremo com o Poder Executivo, que perde a razão de ser da Assembleia Legislativa. Então, infelizmente, eu queria ter algo diferente para lhe responder a pergunta, mas não tenho. Eu não sei como pensam os parlamentares tocantinenses, a não ser esse parlamentar que demonstra uma cabal falta de capacidade de analisar o contexto da situação. Entendo. Não, ficou claro. Inclusive, fazendo aqui uma observação, acho que importante, como nós estamos nessa virada do ano, praticamente, 22 para 23, vão entrar novos deputados. A Assembleia, salvo engano, acho que foi renovada em 30%, 40%. Enfim, então vão ter outras cabeças aí, e aí com esses desafios novos aí, no que tange a essa lei, inclusive, né? E, né, acho que é importante destacar. Mas perfeito sua exposição. E foi criada recentemente também, Ricardo, a Rede Tocantinense, se o nome estiver errado, você me corrija, tá? A Rede Tocantinense Agropecuária, na qual estão as principais entidades do agro, que obviamente já estão se movimentando com relação a esse tema nevrálgico que nós estamos abordando aqui. Mas se você puder pincelar para quem está nos acompanhando o que é essa rede efetivamente e a composição dela e a ação dela nesse contexto que nós estamos abordando. A ideia básica dessa rede, Marcelo, é unir forças. Tem questões, por exemplo, se você pegar a representação, todas as entidades, as instituições que representam o produtor rural, as cooperativas agropecuárias, os sindicatos rurais através da sua federação, a AproSoja com suas regionais, né? Como tema também, como projeto que nós estamos fazendo, discorrendo essa análise aqui, aborda também um tributo em cima de um insumo fundamental para se produzir com sustentabilidade no Cerrado, que é as indústrias mineradoras de calcário e gesso, por exemplo. Então, eles também estão somando esforços com nós, porque todo mundo está em polvorosa. Todo mundo não é o barco, simples fato. Exato, está tudo no mesmo barco.
Ou seja, então é preciso pegar essa sinergia entre essas instituições, que, nominando rapidamente aqui, a ProSoja, a Organização das Cooperativas Brasileiras, que eu tenho a honra de presidir, as cooperativas do ramo agro, as empresas mineradoras, os sindicatos rurais, através da sua Federação da Agricultura do Estado do Tocantins, enfim, uma série de outras entidades, a Aproeste, lá na questão das várzeas, né? E passa tem uma problemática muito particular, mas está sendo também afetada por isso, né? É um grande polo de produção de sementes e de produção de arroz, né? Então, aquelas questões que tiverem sinergia para que que os interesses foram comuns, porque nós representamos uma grande capacidade de se investir no Estado, uma grande capacidade de promover a agricultura e a pecuária no Estado do Tocantins. E isso não pode ser entendido pelo governo estadual, por parte da mídia, seja de que mídia for, e também por público de uma maneira geral, como se nós estivéssemos simplesmente, por um mero capricho, querendo sair de um tributo, porque o próprio nome já diz, ninguém paga imposto de livre vontade, pois o nome é imposto. Sim. Nós não queremos fugir, nós queremos a oportunidade de se argumentar, pôr numa balança o que é fato e o que é narrativa, né? Aí a gente fatalmente, nós estamos convencidos de que o senhor governador do estado e todas as secretarias que o assessoram vai ver a possibilidade, e se tiver que se criar algum tributo, que seja instituído, como os outros estados da federação estão instituindo, um fundo com a gestão compartilhada com as nossas entidades. Porque se é realmente para que se melhore a infraestrutura de escoamento da produção, né? Melhore a parte logística, conservação de estrada e coisa que o valha, nós precisamos fazer essa sinergia, representar e levar a voz do produtor rural para ser ouvido pelo Poder Executivo Estadual e pelo Poder Legislativo também, que torna a repetir, sem querer ser desrespeitoso com os poderes executivo e legislativo, foi-nos tolhida, passou-se uma foice no bom convívio democrático, naquilo que é usual entre um governo do Estado e Assembleia Legislativa, foi-nos tolhida a oportunidade de debater esse tema. Nós queremos debater, queremos ser parte da solução e não parte de um problema, mas a coisa precisa ser feita de maneira correta. Não, concordo com você. Eu acho que tem que chegar nos melhores, num bom termo aí, né? Haja visto já o fato ocorrido, né? Claro. Perfeito, Ricardo. Outra questão também, até dando um outro direcionamento agora para a entrevista, que eu acho que é importante aqui, o público quer saber também, se você quiser fazer alguma menção com relação à Coapa, até um balanço, uma síntese, como é que foi o resultado das entidades que você preside, a Coapa e a própria OCB, agora no ano de 2022. Pois não, Marcelo, fico muito grato pela oportunidade que você está nos cedendo. O cooperativismo no estado de Tocantins tem um caminho ainda a ser percorrido. Nós começamos a percorrer, nós, a comunidade cooperativista, em seus vários ramos, no ramo agro, no ramo saúde, no ramo crédito, que cresce exponencialmente com seus sistemas de cooperativismo financeiro, né? Então, através da Organização Estadual do Cooperativismo, com o seu braço de formação profissional, o SESCOP, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, né? E vem atuando de forma muito enfática na melhoria da gestão, da governança dessas cooperativas tocantinenses. Então, os resultados são medidos a partir do momento que você melhora a gestão das cooperativas, você baixa com tendência a eliminar os riscos frente a essa competitividade, esse mundo maluco de macro e microeconomia. Então, o cooperativismo
tem um longo caminho a ser percorrido e nós estamos percorrendo ele. Especificamente, eu estou presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Tocantins, devido a eu ocupar a presidência do Conselho de Administração da Coapa, Cooperativa Agroindustrial do Tocantins. Nós da Coapa estamos fechando esse ano com sobras próximas aí a 18 a 20 milhões de reais. Ao longo do tempo, a Coapa foi se consolidando como uma importante ferramenta de organização social e econômica de produtores rurais, mais precisamente no centro-norte tocantinense. Temos uma infraestrutura de armazenagem que tem um déficit de capacidade estática. Começamos a investir no ano passado aproximadamente 30 milhões de reais, melhoramos muito a capacidade de receber os grãos dos cooperados, e agora estamos tendo que investir para a safra 23, 24, não para essa safra que está em curso, para a próxima, mas aumentando a capacidade estática de armazenagem de grãos em mais 120 mil toneladas, passando para quase 180 mil toneladas. Nós produzimos ainda algo em torno de 240 a 260 mil toneladas de grãos, nós, cooperados da Coapa. E a gente precisa percorrer esse caminho também. E estamos conseguindo isso a passos largos, né? A gente investe muito em tecnologia, a gente presta um serviço de qualidade para o cooperado, né? No tocante a fornecimento de insumos, assistência técnica, na comercialização dos produtos dos cooperados, né? Então, nós temos uma gama, então a gente pratica o que a gente chama também de cooperativismo raiz. E a Coapa vem num crescendo muito forte, né? E é meta nossa também fazer o cooperativismo ser alastrado, ou seja, você tem os polos de produção do estado do Tocantins, existe espaço para mais boas, enxutas e bem geridas cooperativas, né? Eu acho que num horizonte aí de curto para médio prazo vai aumentar o número de cooperativas agro em relação ao que nós temos hoje. Então, era isso que eu gostaria de destacar. E com o cooperativismo, como diz o nosso guru, o Dr. Roberto Rodrigues, e eu também, o nosso mais do que guru, Alisson Paulinelli, o cooperativismo é o caminho mais curto para a democracia e para a paz. Isso me envaidece muito estar à frente de um sistema tão pujante assim como esse. Concordo, assino embaixo, inclusive. E já fica o convite, Ricardo. No início de 2023, vamos voltar com você com uma entrevista falando exclusivamente sobre o saldo efetivo, de uma forma mais detalhada do ano de 2022 Perfeitamente. Estou das à sua cooperativas. disposição. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Obrigado. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o tocantinense nesse final de ano aí, né? Acho que é importante sua colocação. A mensagem é o seguinte: não existe uma ilha de prosperidade com um mar de miséria em volta dela. Nós precisamos da sustentabilidade, praticar uma agricultura de sustentabilidade, segundo os princípios ESG, que está tão na moda se falar nisso. E nós precisamos gerar renda, como o professor Marcos Fava Neves sempre fala. Precisamos gerar renda, precisamos incrementar a atividade, porque as oportunidades elas vão se abrindo. Porque a agricultura e a pecuária permite que nós tenhamos uma gama de micro e pequenas empresas absolutamente antenadas. Então, a mensagem que eu tenho para o povo tocantinense é que confiem, acreditem que os produtores rurais lutam com todas as suas forças pelo desenvolvimento do estado do Tocantins. E o povo tocantinense, a cada dia que passa, percebe isso com maior clareza. Todo o meu abraço, meu respeito, minha gratidão ao povo tocantinense. Obrigado aí pelas colocações finais. Fica a mensagem do Ricardo para todo o Tocantins. E estamos caminhando aqui para o encerramento da entrevista. Queríamos mais uma vez agradecer seu espaço aí na agenda. Foi muito proveitosa a nossa conversa, foi um bate-papo realmente muito interessante. E só ratificar um ponto que o Ricardo colocou, que eu acho que é importante. O estado do Tocantins é eminentemente voltado para o agronegócio. Se tirar o agronegócio, é,
tudo que está na sua órbita acaba se derretendo. Então, realmente, temos que enfatizar esse segmento econômico que é vital para o Estado. E queríamos aqui também, nas colocações finais, falar ao público que acompanhe o Boletim Diário Agroeconômico com as principais cotações do agronegócio e de vários dados econômicos, aqui especificamente do Tocantins, para a decisão da tomada do seu negócio, que são dados diários atualizadíssimos. Acho que é importante aqui destacar. Bom, enfim, é isso. Então, mais uma vez agradecendo o Ricardo, agradecendo a audiência e até a próxima oportunidade. Um abraço, Marcelo, um abraço a todos os seus internautas e todo o seu público que tem essa fidelidade já com você. Muito obrigado. Obrigado.